Agora, ó, é o seguinte, eu vou falar para vocês, tão encrenqueiro quanto essa turma aí que fica pedindo golpe, tem os mercados também acreditam em coisas que são do outro mundo. Ixi, nossa, aí ficou, olha o negócio, olha o que o Lula disse, olha o que o Lula disse. E eu estou amanhã, né, na minha coluna da Folha, agora sim, eu volto, né? Eu estou fazendo algumas perguntas aí a esses tais mercados e a coleguinhas que ficam repetindo o que eles dizem, né? A gente tá com um vídeo aí, né? Tá. O Lula, ao falar sobre colocar pobre no orçamento, na verdade, em última instância, está falando da PEC, até agora não saiu a PEC não, né? Não, ainda não. Tá. Ao falar sobre a PEC da transição, tem a questão do Bolsa Família. Vamos lá. Uma das teorias, e eu sou favorável, eu vou explicar, é pegar o dinheiro do Bolsa Família e tirar do teto. Eu digo porque eu sou a favor daqui a pouco. Mas o Lula fez uma declaração e aí os mercados reagiram muito mal, já estavam muito ruins por causa da inflação. Não vem com conversa. Bolsa e dólar. Dólar já estava subindo, bolsa já estava caindo por causa da inflação. Mas claro, a declaração do Lula também, né? Quando você quer especular, meu filho, tudo justifica. Bob, eu vou fazer uma... É que não vai acontecer, porque Deus não vai fazer isso assim para nós. Mas podia, só para provar. Ô, olhe bem. Ô, Bob, se amanhã começa uma chuva de maná, que vai alimentar todo o povo, que setor vai ver as ações despencando? O agro. Para quê? Não precisa mais produzir grão. E aí, o que eu faço com toda a soja aqui? Arroz, feijão, o que eu faço com tudo isso? Carne, então já tem maná. Então não tem boa notícia que não possa fazer o mercado especular, em primeiro lugar. E outra, tomar uma declaração genérica e correta como sinal de que virá por aí a gastança dos infernos, é coisa de especulador mesmo. Mas vamos lá, do que é que eu estou falando? O que o Lula declarou? Vai vídeo? Vai direto o vídeo falando sobre o teto de gastos, o presidente eleito. Ora, por que as pessoas são levadas a sofrerem por conta de garantir a tal da estabilidade fiscal nesse país? Por que toda hora as pessoas falam é preciso, sabe, cortar gasto, é preciso fazer superávit, é preciso fazer teto de gasto? Por que as mesmas pessoas que discutem com seriedade o teto de gasto não discutem a questão social desse país? Por que o povo pobre não está na planilha da discussão da macroeconomia? Por que a gente tem meta de inflação e não tem meta de crescimento? Por que a gente não estabelece um novo paradigma de funcionamento nesse país? Eu quero dizer para vocês que a única razão que eu tenho de voltar a exercer o cargo de presidente é tentar restabelecer a dignidade do nosso povo. Se eu sou conselheiro do Lula, eu ia falar assim, presidente, não faz essa oposição entre estabilidade e gasto, porque isso vai ser explorado no mercado. Como foi? Agora eu pergunto o que há de essencialmente errado no questionamento que é de natureza ética que ele faz. E eu também acho que precisa ter um novo paradigma. Quando o mercado reagiu muito mal, o Lula chegou a falar o seguinte, que nunca vi mercado tão sensível. O mercado nunca se estressou com 4 anos de governo Bolsonaro. O Bolsonaro furou o teto de gasto 6 vezes. 5 de maneira inequívoca. 5 de maneira inequívoca. Teve a necessidade, por causa da pandemia, sim, mas a última vez que ele fez isso, há 3 meses... com a PEC dos benefícios, era para enfrentar a pandemia ou era para tentar ganhar a eleição? Os 42 bilhões quase
Era coisa para o ano todo, era coisa de um semestre. O orçamento que ele mandou com R$405 por ano que vem, deixou fonte de recurso para pagar os 600 que ele prometeu? Ou então o salário de 1.400 que ele prometeu no segundo debate da Globo, no segundo turno? Ou para o Farmácia Popular, que ele na prática extinguiu? Sim, é preciso um novo paradigma. E eu espero que Pércio Arida, André Lara Rezende, que o Nelson Barbosa, o quarto nome, vê para mim, só que eu não decorei o nome do... Guilherme Melo. Oi? Guilherme Melo. Guilherme Melo. Espero que cheguem ali a uma costura importante. Eu já estou vendo algumas vozes do apocalipse. Olha, eu esperava que fosse o Lula 1 com responsabilidade fiscal, mas é o Lula 2 que não sei o quê. Olha aqui. Não mexam com a minha memória porque ela é boa. Peguem os primeiros meses, peguem os indicadores dos primeiros meses do primeiro governo Lula para ver se eram bons. Mesmo com a carta ao povo brasileiro, que na verdade era uma carta ao mercado financeiro, estava tomando porrada e havia especulação. Até que o governo Lula levou o Brasil à condição de grau de investimento. Não é? Sim, programas como Bolsa Família, não sei o que, apanhavam adoidado. Por causa de uma declaração em que ele disse que ele vai compatibilizar, porque ele não excluiu a responsabilidade fiscal. Haverá alguma meta, haverá alguma âncora? Vamos ver. Agora, eu vou dizer uma coisa para vocês. Eu não vejo rigorosamente mal nenhum, é uma questão lógica, eu não sou economista. Se você tirar, se vier uma PEC que tire os gastos fiscais, o desembolso com Bolsa Família, do teto, e se mantenha teto para o resto, e se pode até criar um subteto para o próprio Bolsa Família, você passa a ter uma âncora. E não precisa ficar negociando ano a ano, abrindo balcão de negociação com o Congresso. E Lula está falando isso vis-à-vis necessidades que estão postas num país com 30,1 milhões de pessoas passando fome, 125 milhões de pessoas em segurança alimentar. Não é? Lula está falando de mudar as regras do teto, então, que a PEC pode mudar, não para se manter no poder, porque senão o risco é ser empichado por causa de discurso golpista, mas para atender necessidades que estão dadas. Não é? Ah, eu não gosto disso. E aí vai o sentido da minha coluna, que eu brinquei. Ô, Bob Furuia, fui professor de redação. Uhum. Eu sempre fui contra esse negócio, o Vale Bene, Enem, de assim, aluno tem de apresentar o problema, Sim. tem de apresentar a solução, né, e respeitando os direitos humanos. Nada contra o respeito aos direitos humanos, obviamente. Né, deixo para bolsonarista reclamar disso. Eu não reclamo disso. Mas quem disse que aluno de 16, 17 anos, Bob Furuia, tem de apresentar solução para problemas que, coitado, quando ele chegou aqui, já estava aí. Os adultos não resolveram. Tanto é que o problema está aí. O menino lá, menina, 16, 17 anos, ainda estão lutando, como diria o poeta, as questões do ser contra o não ser universal, arcano, impossível de ler, como diria o poeta Mário Faustino. Momento cultural. Todo adolescente está um pouco nessa, né? O ser contra o não ser universal. E aí eu tenho que apresentar a solução para o problema, como era a redação do ano passado, era um negócio qualquer de registro civil, uma coisa impenetrável qualquer. Eu ia levar pau, não tinha a menor ideia. Né? Por que você está falando isso, Reinaldo? Porque eu queria sugerir alguns colunistas, e alguns economistas, e algumas economistas, gente desarvorada,
que então tivesse a obrigação que tem o menino que faz Enem. Olha, não pode ser isso. Então tá, então qual é a solução? Ah, você não quer quebra de teto, não? Não quer? Qual é a solução? Resolve como? Tem que ter a solução. Exige-se isso de uma criança quase de 16 anos? De gente tão sabida? Porque ultimamente eles vêm assim, da maravilha, eles vêm com a problemática. Ai, não pode quebrar teto. Ai, a solucionática é qual? Pelo menos a imposição que se faz a um menino do Enem. A uma menina do Enem. Que eu acho uma sacanagem. Sem contar que tem uma questão que é de fundo filosófico também, né? E se a menina que vai fazer redação, vale bem, não concorda nem com o problema? Eu não acho que seja um problema. Pronto, leva zero. Né? Então, esses sabidos que façam isso. Aí o mercado, olha aqui, a inflação, depois de 3 meses em queda, a inflação oficial do país voltou a fechar em alta, 0,59, acima do esperado. Acumulado 12 meses, a inflação 6,47, acima do teto. O resultado foi puxado pelo grupo de alimentos e bebidas. Olha, inflação de alimentos de volta aí, não sei o que e tal. A bolha criada ali, pelo visto, já começa a se desfazer. E aí, o mercado já começou a reagir mal. Aí veio a fala do Lula, e aí resolveu, fechou em quanto o dólar e... Vocês têm aí o fechamento final? Sim, temos aqui. O índice Bovespa fechou em queda de 3,35, a baixa chegou até 4% ao longo do dia, mas fechou mesmo a 3,35. Já o dólar comercial chegou a bater 5,40 e fechou cotado a 5,39, deu uma desacelerada no fim. O Paulo Guedes diria que tudo bem, é só viajar para Cachoeiro do Itapemirim. Ó, vamos com calma. Né? E também queria dizer a algumas pessoas, né? Quem venceu a eleição foi o Lula. O Paulo Guedes não vai conseguir impor a derrota dele ao presidente eleito. Sim, eu sou a favor de uma âncora fiscal. E não vejo nenhuma aberração em que se tire os gastos do Bolsa Família do teto de gastos. Para não ter que fazer isso 5 vezes ao longo do mandato, como fez o Jair Bolsonaro e o Paulo Guedes. Inclusive na boca da urna. E não vi ninguém tendo chilique. Né? Eu acho isso tão comunista porque você é burro. Por isso você acha isso comunista. Né? O Alckmin falou, o presidente Lula já foi presidente da República e que assumiu o governo com uma dívida de praticamente 60% do PIB, quando transferiu o governo era menos de 40% do PIB. Baixou de 60% para 40% a dívida sobre o PIB e teve resultado primário, superávit primário, todos os anos. Se alguém que teve responsabilidade fiscal foi o governo Lula. E não é verdade? É verdade. E aí o presidente também disse que sim, ele vai atuar no combate à fome. É fundamental que assim seja.